A equipe já está recolhendo as perguntas por escrito. Quem as tiver, por favor, encaminhe para a mesa. Eu tenho aqui já duas perguntas. Uma para o professor Fernando Coelho e a outra é o professor Hélio. E as duas, acho que elas conversam entre si. Então, professor Hélio, como que se dá o desenvolvimento do bacharelado interdisciplinar? Se for por temas ou outro formato, se o senhor pudesse dar exemplos para a gente. E o professor Fernando Coelho, a pergunta é: como que um graduado em licenciatura em Ciências da Natureza se insere, por exemplo, em concurso que exige licenciatura em Matemática? Pergunto isso porque a ideia parece interessante, mas parece não encontrar respaldo no mercado do trabalho, ou seja, como que o mercado do trabalho enxerga o profissional formado dessa forma. Acho que as duas perguntas conversam, acho que o professor Hélio poderia... Como se dá o desenvolvimento de um bacharelado interdisciplinar? Bom, nós só temos 2 bacharelados interdisciplinares e eu vou, então, como são só 2, eu posso explicar como cada um deles surgiu, E tem um terceiro que está em gestação, digamos assim. A universidade, quando ela foi criada, a Universidade Federal do ABC, ela foi criada dentro dessa filosofia de privilegiar a interdisciplinaridade, por isso se decidiu por esse modelo de um bacharelado interdisciplinar, onde os alunos teriam essa formação geral, em nível superior, dentro de uma grande área do conhecimento. E, na época, se decidiu privilegiar a área de ciência e tecnologia. Por quê? O ABC é uma região altamente industrializada, por isso essa se julgou que essa era uma área com bastante afinidade com a vocação regional, E, além disso, se julgou, como se julga ainda hoje, que essa é uma área em que o Brasil precisa de mais gente, Por exemplo, vários programas governamentais, como o programa Ciências Sem Fronteiras, por exemplo, privilegia a área de ciência e tecnologia. Faz parte, é considerado uma área prioritária. Então, esse bacharelado de Ciência e Tecnologia, ele decidiu-se, na época, começar a universidade só com essa área, no município de Santo André, que seria o município sede. Se decidiu também que a universidade seria multicamp, mas na região do ABC, ou seja, vários campi, mas não distantes, como é o caso da Unesp, próximos uns dos outros, de maneira que um pudesse apoiar o outro. Mas começou apenas com o campus de Santo André. Na época, foi a comissão de implantação que fez o primeiro projeto pedagógico a primeira versão do projeto pedagógico do bacharelado do BCT, o bacharelado de Ciência e Tecnologia. E ela, primeiro, definiu alguns eixos, propositadamente fugindo dos eixos tradicionais, que seriam a física, a química, a matemática, e essas coisas tradicionais. Então, se decidiu por 6 eixos, que eram, por exemplo, a estrutura da matéria é um eixo, as transformações são outro eixo, mais afim à química, a questão da matemática, a questão da representação, pegando aí a matemática e a computação, as humanidades, e a questão da informação e a questão da energia. Então, esses são 6 eixos, Acho que são 6, não sei se eu falei 6 ou 7. Assim, basicamente, informação, energia, estrutura da matéria, transformações e representação. E as humanidades entraram, acho que, permeando todos eles.
esse bacharelado interdisciplinar, ele é formado por um grupo de disciplinas eletivas, ele é para ser cursado em 3 anos, formado por um certo grupo de disciplinas obrigatórias, que necessariamente, de antemão, a comissão julgou que essas devem ser menos que 50% das disciplinas, devem ser obrigatórias, e acabou dando 40 e poucos por cento. E as não obrigatórias são divididas em dois tipos. Uma são as disciplinas livres, significa que são qualquer disciplina da universidade que o aluno pode escolher para completar o currículo, a integralização, e um outro grupo que são as chamadas disciplinas de opção limitada. É um grupo de disciplinas do qual, um grupo restrito, porém grande, do qual o aluno pode escolher disciplinas, as disciplinas para completar os requisitos para obter o título de bacharel em ciência e tecnologia. Esse bacharelado, ele foi criado inicialmente, a universidade foi criada inicialmente para ter 1.500 vagas. Hoje ela tem 1.960. Desse acréscimo de 460, 60 são devidos a um novo curso que foi criado depois do início da universidade, que é criado recentemente, o curso de neurociências, que ainda não tem formandos. Por quê? Porque o número de vagas do bacharelado interdisciplinar é necessariamente a soma das vagas de todos os cursos de formação específica, portanto, pós-bacharelado interdisciplinar, que são afins àquele bacharelado interdisciplinar. Então, nós tínhamos, inicialmente, 1.500 vagas para o BCT, e a soma de todas as vagas de engenharia, de bacharelado e licenciatura em biologia, em química, em matemática, e física e computação, dava 1.500. Por que isso? Porque na passagem do bacharelado interdisciplinar para o curso específico, afim ao bacharelado interdisciplinar, não há vestibular. Então, o aluno ele é garantido que ele vai achar uma vaga em um daqueles cursos afins ao bacharelado interdisciplinar que ele cursou. Só que não é garantido que ele vai ter uma vaga no curso da sua preferência. Então, pode haver uma disputa, já está havendo, né, por alguns cursos mais procurados. E essa disputa é resolvida basicamente por um índice que tem 2 componentes principais. Uma é o CR, coeficiente de rendimento do aluno, e outra é o chamado CP, que é o coeficiente de progressão do aluno no curso da sua preferência. Porque, ao longo do bacharelado interdisciplinar, se o aluno que tem uma preferência para fazer um determinado curso depois, ele já pode ir pegando disciplinas daquele curso, como livres ou de opção limitada, desde que esteja permitido no projeto pedagógico do curso. Sim, esse sistema é um sistema mais complexo ainda do que o sistema de créditos. Então, os sistemas estão ficando cada vez mais complexos. Na minha época, quando eu fiz o ITA, nos anos 60, nem crédito era um sistema de seriado, que a gente chamava, né? Disciplinas eram quase todas determinadas, no 5º ano que a gente podia escolher alguma coisa. Depois veio o sistema de créditos, na Unicamp, né? Participei, fiz a minha carreira na Unicamp, me familiarizei com o sistema de créditos, que, aliás, me familiarizei com ele lá em Stanford, quando fiz o mestrado e doutorado. E agora, esse sistema é ainda mais complexo, porque dá mais liberdade ainda ao aluno, e essa liberdade, o aluno precisa ser tutorado, há necessidade de tutoria para orientar o aluno nessas escolhas. Esse sistema exige muito mais tutoria ainda do que o sistema de crédito. Bom, então, só para terminar a resposta a essa pergunta, isso foi o BI, foi assim que foi desenvolvido o BI, o BCT, o Bacharelado em Ciência e Tecnologia. Em 2010, 2009, na verdade,
A universidade, ainda na gestão do meu antecessor, o professor Adalberto Fázio, da USP, ele promoveu a criação do segundo bacharelado interdisciplinar em Ciências e Humanidades. Porque o BI, o programa do BI, junto com as suas, os cursos de formação específica, ele é bastante tecnológico. E nós sabemos, hoje, que a tecnologia, especialmente numa perspectiva interdisciplinar, a tecnologia é limitada, né? Ela tem que interagir muito fortemente com as ciências sociais aplicadas, particularmente hoje com as ciências econômicas, a questão do planejamento, com a questão da gestão, né? Gestão de projetos, essa coisa toda. Então, com as políticas públicas e tal. Então, foi criado o bacharelado de Ciências e Humanidades, mais ou menos dentro dessa linha. Foram definidos alguns eixos, e esse bacharelado começou já na minha gestão, em 2010, e a gente não temos ainda, formamos 2 economistas, alguma coisa. Começamos a formar, já formamos alguns bacharéis em Ciências e Humanidades, mas esse pessoal, de um modo geral, está ainda nos cursos de formação específica. A pessoa formada num bacharelado em interdisciplinar, ela não é obrigada a fazer o curso de formação específica. Ela faz se quiser. Ela pode ir para o mercado de trabalho com aquele diploma, mas o mercado de trabalho ainda não conhece bem o que é um bacharel interdisciplinar. Só para ter uma ideia, neste ano, 2013, o Brasil matriculou 11 milhões, o número de matrículas no ensino superior foi de 11 milhões, de 7 milhões, são 7 milhões de estudantes universitários que nós temos no Brasil. Desses 7 milhões de matrículas, 11 mil foram em bacharelados interdisciplinares. Isso não chega a 0,2%, pouco mais que 0,1%. Então, nós estamos numa fase muito experimental, né? O MEC, nessa questão, e o MEC foi ousado o suficiente para permitir esse experimento, mas ele não se comprometeu ainda com a escala desse experimento. E se a gente olhar para o resto do mundo, você vê, por exemplo, no processo de Bolonha, na Europa, em princípio, a escala desejada é de 100% nesse sistema. Então, o Brasil ainda está muito, embora ele tenha começado a experimentar com isso, ele está muito devagar. E dessas 11 mil matrículas em bacharelados interdisciplinares, praticamente metade são ali no ABC. Não sei se eu respondi a pergunta, mas acho que é o que me ocorre no momento. Olha, os formandos que a gente está formando estão empregados, mas eu faço uma distinção aqui entre o que a gente chama de primeiro emprego e empregabilidade. Então, se o nosso aluno formado no bacharelado interdisciplinar, regra geral, ele não vai para o mercado de trabalho, ele vai procurar uma formação específica, significa que o mercado ainda não está pegando essa pessoa. Tem alguns casos até bem-sucedidos. Agora, os que fazem a formação específica estão se formando, estão conseguindo bons empregos. Mas isso é só o primeiro emprego. O que a gente deve chamar de empregabilidade? Não é a capacidade de o aluno sair da universidade empregado. É a capacidade dele ao longo dos 35 ou 40 anos que ele for trabalhar, ao longo da vida, quanto tempo ele vai ficar empregado. Nisso, a gente não pode dizer. A questão é que a empregabilidade, o que a gente está percebendo que a empregabilidade dos profissionais formados no sistema tradicional, que não dá aquela formação geral forte a que se referiu o professor Fernando Costa, essa empregabilidade está caindo. Mesmo que o sujeito saia da universidade, consegue o primeiro emprego,
ele não necessariamente vai conseguir se manter bem empregado ao longo de toda a carreira. Acho que a empregabilidade tem que ser entendida dessa maneira. Uma parte. Permite? Desculpe, eu só vou colocar um... Porque essa pergunta eu acho que é importante, quer dizer, eu não ouvi a exposição do professor Walde, mas um aluno que termina o ensino superior em formação geral, sem nada específico, se ele consegue alguma coisa no mercado de trabalho ou não. Essa é uma questão que se repete. Mas existem dados do IBGE, um pouco antigos aqui, mas eu acho que válido até hoje, que diz, nas formas tradicionais de emprego, de formação que nós damos, quantos por cento trabalham na sua área de formação? Não sei se isso... Mas, por exemplo, eu tenho aqui, o professor Luiz Davidovich tem esses dados, que eu só estou repetindo o que ele... Em química, quantos por cento daqueles que se formam em química trabalham na área de química? 20%. Em biologia, 12%. Em direito, menos que 50%. Quer dizer, nós estamos formando os profissionais que vão trabalhar em outras áreas. Talvez seja melhor formar profissional de formação geral mesmo. Só complementando, a formação geral ela tem um valor permanente, duradouro. E a formação específica, hoje, no século XXI, no século XX era diferente, mas o XIX então nem se fala, mas no século XXI, a formação específica, hoje, no ambiente que ocorre hoje nas profissões em geral, ela é muito volátil, tem valor muito de pouca duração. Bem, a pergunta em relação ao curso de licenciatura em Ciências da Natureza da EASH-USP. Quando o projeto da EASH foi para o papel, a ideia é que o campus, né, da USP Leste ou da EASH comportaria tão somente cursos de licenciatura. Essa é a ideia original em 2001, 2002. Depois, obviamente, por pressões até do movimento social que estava na Zona Leste, por outros tipos de curso, o projeto foi mudando, aquela questão de colocar outros cursos tradicionais, embora o Estatuto da USP também vetou. Só estou fazendo um histórico para vocês, que eu quero voltar nisso depois. Então, dos 10 cursos de graduação que foram implantados, um foi licenciatura, os outros todos são bacharelados, a licenciatura em Ciências da Natureza. Esse é um curso que é uma nova modelagem, né, na licenciatura, que tenta integrar aí o ensino de matemática, física e química para a docência, né, tanto no ensino fundamental quanto e sobretudo no ensino médio, né. Isso não acontece só na USP Leste. Se você fizer um levantamento rápido aí no cadastro do MEC, muitas universidades federais, no âmbito do REUNE, ao implantarem cursos de licenciatura, optaram por cursos similares, inclusive com a mesma nomenclatura, e que enfrentam as mesmas dificuldades do que o curso da USP Leste. O curso da USP Leste começou com um erro, que foi o nome do curso, quando, ao lado de licenciatura em Ciências da Natureza, colocou para o ensino fundamental. Eu não sei por que cargas d'água, alguém no projeto original resolveu colocar isso no nome do curso, e isso gerou, né, um desconforto e um entrave jurídico muito forte na formatura das primeiras turmas. Tanto é que teve que ter uma adaptação para tirar isso do nome do curso, né, e colocar como um curso geral que forma tanto para a docência no ensino fundamental quanto no ensino médio. O segundo ponto é a questão das normas e regras, né, do ponto de vista da lei, para o exercício profissional, né. Aí, sem dúvida, esses profissionais, no que se refere à sua inserção no sistema público de ensino, enfrentam algumas dificuldades, né? Seja pela interpretação do regramento, seja muitas vezes por ação corporativista de alguns conselhos profissionais ligados a algumas áreas mais fechadas. Isso não é caso só do curso de licenciatura, isso é caso da maioria dos cursos de graduação que surgem não como áreas de conhecimento tradicionais, mas como campo de saber, independente se licenciatura ou bacharelado, né? Em primeiro lugar, que a gente tem um sistema herdado do século XX que associa a profissão com a ocupação. Era um sistema de qualificação e muito do reconhecimento da profissão que vinha pelo diploma universitário era dado por um conselho profissional. Isso ainda se mantém em muitas áreas, o processo de regulamentação da profissão é muito forte.
Algumas áreas se justificam, outras nem tanto, né? Então, nós sofremos isso em diversos dos nossos cursos de graduação. O meu curso de Gestão de Políticas Públicas é um exemplo. Nós não somos um bacharelado em administração pública, como é um bacharelado tradicional, como a Unesp tem em Araraquara. Nós somos um bacharelado em Gestão de Políticas Públicas, que é um curso interdisciplinar entre administração e ciência política, que não prevê regulamentação profissional pelo Conselho Regional de Administração. Resultado, a gente consegue inserção muito boa, né, nos concursos públicos que não exigem registro profissional, mesmo em cargos em comissão, alunos nossos que estagiam em municípios, no Estado, mas na hora de fazer um concurso, sobretudo em nível municipal, que exige registro, nós somos vetados, né? Eu chamo a atenção disso, aproveitando a pergunta de vocês, para duas questões muito importantes daqui para frente. Nós vamos sofrer isso, inclusive, também nos bacharelados interdisciplinares, quando o aluno acaba não optando por fazer uma continuidade de formação, porque os conselhos profissionais ainda são muito fortes. E aí vai ser importante o envolvimento da alta administração universitária, porque isso hoje sobra para a coordenação do curso. Quando você leva isso para a administração superior, são tantos problemas na administração superior que não tem tempo hábil para parar, para ajudar você numa articulação quando necessário. Então, vamos sentar com o governo do Estado para rever essa legislação, para melhor inserção dos nossos licenciados para poderem entrar na educação superior, né, ou no ensino médio. Então, a administração superior vai precisar enfrentar isso. Tem hora que vai precisar bater de frente com as corporações profissionais. E tem hora que vai ter que bater na porta do Conselho Nacional de Educação para fazer diretrizes curriculares próprias para esses conjuntos de cursos que vão ganhando dimensão mais ampla. Isso é consequência desse processo que a gente está passando, né? Então, veio o Reúne, por exemplo, nas federais, ampliou fortemente as vagas, novos cursos, com novos designs curriculares, novas nomenclaturas, e a legislação, muitas vezes, do próprio governo, né, inibe a inserção profissional desses alunos, o reconhecimento de diploma, tem uma série de dificuldades. Então, se, de um lado, o sistema educacional, preocupado com a formação acadêmica, está ampliando, por outro lado, né, a questão da inserção profissional vai ter que andar lado a lado e a universidade vai ter que começar a vencer um pouco essa questão corporativa e da própria regulamentação, não só da profissão, mas também do ensino, né? Então, vejam, nós temos dificuldades dos licenciados, né, em licenciatura em Ciência da Natureza, exercerem a sua profissão no sistema público de ensino. Isso ocorre com outros. Eu tive na UNILA, que é a Universidade para a Integração Latino-Americana, fica em Foz do Iguaçu, que surgiu no Reúne, eles têm um curso desse, e lá 50% das vagas são para alunos, né, latino-americanos. E lá é pior ainda, porque eles estão recebendo alunos de diversos países, da Argentina, do Paraguai, do Uruguai, do Peru. Quando eles voltam para os seus países com um diploma, né, o regramento é pior ainda. Aí o país não vai nem ter como exercer, falar, agora esse aqui que se formou na UNILA, em Ciência da Natureza, vai poder ser professor de matemática aqui na Argentina. Então, isso é apenas um exemplo, né, que vem aí da pergunta da plateia, que a gente tem que pensar para a maioria dos nossos cursos, a regulamentação profissional e a regulamentação do ensino. Com todas as imperfeições, estamos tentando aglutinar, as perguntas são muitas. Eu aglutinei aqui 3 que eu vou direcionar, professor Macari e professor Marcos Felipe, acho que as 3 estão no mesmo tema. Um pedido de discutir a respeito da pouca atuação que o chefe do departamento e o conselho departamental tem sobre os grupos de docentes, principalmente os pesquisadores, que não prestam esclarecimentos e não se preocupam com o ensino de graduação. Os problemas são comuns nas universidades. A relação graduação-pesquisa e hipervalorização da pesquisa. O que temos que fazer para mudar essa trajetória e olharmos mais para a espinha dorsal da universidade, que devia ser a graduação. Muito se falou em departamento alijado do Fórum Primeiro da Universidade, que é a graduação, já que esses são organizados dentro de uma premissa disciplinar. Como conciliar com a política de produtividade que prioriza a pesquisa em uma nova estrutura? Bom, eu vou responder a primeira, que diz respeito às aulas de graduação, né? Eu mostrei aqui a estrutura do nosso departamento e que eu vou dar como exemplo, né? Nós consideramos que a aula de graduação
ela é para todos os professores. Como diz na zootecnia, de mamando a caducando, tá certo? Todos têm que dar aula de graduação na mesma porcentagem. Número de horas, não importa se é iniciante da carreira ou se está no final da carreira. O que não é praxe para todos os departamentos da nossa unidade. E a gente procura, dessa forma, valorizar. Eu estava dizendo que o nosso departamento ele tem sido sistematicamente eleito o melhor departamento pelos alunos, com uma comenda que eles dão todo ano lá, por conta dessa dedicação. Agora, eu não consigo memorizar as outras perguntas, se eu pudesse ler. Eu acho que, na essência, é a questão de hipervalorização, né, da pesquisa e pouca valorização da graduação. Vou passar para... Tem aqui, é o professor Macari que tem que responder. É o Macari? É o Macari. Você... Não, verdade. Bom, na verdade, a questão da valorização não é interna corporis, ela não é. Na verdade, a questão da valorização que nós adotamos, nós assumimos, ela vem por uma influência externa. Não é? Quer dizer, a partir do momento que nós assumimos que nós aceitamos uma avaliação, cuja avaliação se insere a pesquisa, e, obviamente, isso dá um prestígio institucional, quer dizer, nós assumimos isso, nós concordamos com isso, nós começamos a valorizar também. Porque a premissa da Universidade de Pesquisa, não é? Ela está inserido nela que você tem que ser uma entidade que ela gera conhecimento. Quer dizer, a grande vanguarda que existe da universidade, que é a Universidade de Pesquisa, é que ela é geradora de conhecimento. Então, os físicos que estão aqui estudando lá o bóson de Higgs, lá, o prêmio Nobel, lógico, isso é uma pesquisa fundamental feita na universidade, quer dizer, e que tem implicações, né, que você não consegue mensurar e nem prever para o futuro da humanidade. Você não é? Então, acho que isso é uma coisa que a gente assume. Então, se é uma universidade de pesquisa, nós temos, obviamente, que estar imbuídos desse fato, e nós somos contratados para isso também, porque quando você assina o contrato em que você está se comprometendo a uma dedicação integral no seu RDIDP, obviamente você assumiu que você vai fazer isso. Não é? Então, está assumido ali, não tem... Eu sou também favorável, como o professor Fernando falou, você pode fazer um bom ensino, formar um bom profissional só com uma universidade de ensino, só ensino? Pode, não vejo por que não. E nessa linha, talvez, agora começa a misturar um pouco a pesquisa com a graduação. A gente tem a mania de professor que, às vezes, a gente está muito voltado para a pesquisa, né? E a gente acha que os alunos entram na universidade para ser pesquisador, né? E eu tenho observado um certo distanciamento de nós, professores, principalmente nas áreas mais profissionalizantes, daquilo que a gente chama de mercado. Então, até recentemente eu ouvi uma universidade privada, um comentário de uma universidade privada que ela tinha no seu quadro um monte de engenheiros que eles tinham suas empresas, etc., e iam dar aula. Só que essa universidade, por causa da CAPES, precisava de professor doutor, demitiu todos esses caras e contratou um monte de recém-doutor. Só que o recém-doutor não tinha experiência nenhuma de mercado. Como que você vai transmitir para o aluno isso? Então, como o professor Fernando também disse, a essência da universidade é formar bons profissionais para o país, é essa aí. Esses bons profissionais nas universidades de pesquisa, eles podem ser aprimorados dentro desse estilo de universidade, desse modelo de universidade,
quando o corpo docente ele é forte em linhas de trabalho, em geração de conhecimento? Pode, obviamente que pode. E ele tem uma consequência, que às vezes as pessoas que querem defender só o ensino não mensuram bem, porque nós também, nas universidades de pesquisa, nós somos responsáveis por formação das futuras gerações de professores também. E isso é uma coisa que não sei se nós estamos muito atentos, porque o meu grande medo é que a universidade ela entre no círculo vicioso que já está o ensino médio. É um monte de universidade privada de segunda categoria, formando um monte de gente de segunda categoria que vão formar alunos, que ninguém quer ir dar aula no ensino médio, e forma lá de segunda categoria. Então, quer dizer, a figura do professor, não interessa aí se ele está na universidade de pesquisa, e se ele está ali, ele tem que gerar conhecimento, mas essa figura é o cerne. Porque o ensino médio hoje forma semi-analfabetos. Porque não tem capacidade de produzir professores, logicamente tem outras variáveis, mas de produzir professores de alto nível. Então, acho que o negócio de valorizar a graduação, é óbvio que você tem que valorizar. Você tem que ter relação com o mercado, você tem que ter relação com o mercado, porque ninguém entra num curso de engenharia pensando que vai ser um doutor e vai ser carreira universitária, não, ele quer ser engenheiro. Então, essa é a minha leitura, quer dizer, você pode valorizar isso? Pode, não é certo? Como que você tem instrumentos para você valorizar a graduação? Você tem instrumentos para valorizar a graduação. Não vejo por quê. Só que nós mensuramos isso de uma forma um pouco estranha, né? Na verdade, como que se mensura essa valorização da graduação hoje na universidade? Se o professor ele é premiado por alguma coisa, se ele é eleito pelos alunos como o melhor professor, que é amigo dos alunos, ou que deu o maior curso, não sei. Só que uma coisa é certa, todos nós aqui, com certeza, você se vai lembrar na sua graduação daquele professor que mais lhe ferrava. Aquele mais que lhe exigia. Esse você nunca esquece. Esse ninguém esquece. Não, esse aí me exigia, e esse eu aprendi, eu não esqueço nunca mais. Então, o valor intrínseco desse docente, logicamente, dentro do seu capital de conhecimento, é muito alto. Agora, é lógico que você não vai lembrar daquele que falou, esse aqui descobriu lá, o professor Rocha Silva descobriu a bradicinina. Bom, isso é secundário. Eu lembro do professor Rocha Silva como professor de farmacologia. E assim é com todos nós, eu creio. Então, essa é uma visão que, às vezes, você tem que saber dissociar o tipo de instituição que você está, o seu papel naquela instituição, e ter clareza disso. Porque eu não posso admitir, normalmente eu volto no recurso, no dinheiro. Eu não posso admitir que se eu contrato um professor em RDIDP que tem 40 horas por semana, e ele dá, dentro da semana, 8 horas de aula, ou mesmo 10 horas de aula, não dá para admitir que o resto do tempo dele ele não pode se dedicar com muita convicção às outras atividades, porque sobra muito tempo. Professor, deixa eu acho que tem uma pergunta aqui que provoca bastante o que o senhor está dizendo e eu gostaria de... Provocar. Sim. Considerando que várias ações da universidade foram diminuindo o prestígio, entre aspas, e a importância dos departamentos, que, ao meu ver, culminou com a insignificante repercussão por parte dos órgãos superiores à proposta de centrar a avaliação no coletivo e não no individual. É razoável que a discussão fique centrada na questão de departamentalização ou não departamentalização. Ou seja, reforço, uma das formas de valorizar não seria não abandonar a CPRT,
Não abandonar a vigilância sobre os docentes, mas também centrar a avaliação no coletivo, por exemplo, no departamento. É uma provocação. Isso eu disse na minha fala. Quer dizer, a opção de você avaliar o departamento ou os indivíduos, não é, da instituição é uma decisão institucional. Mas que devia ser discutida a sério. Porque ela tem pé e tem cabeça. Pode ser descartada ou não, mas ela devia ser levada a sério. Ela foi discutida na universidade há um tempo, não é? E optou-se por fazer a avaliação individual. Não é? Isso, agora... também, eu disse, é o relativismo das coisas, porque se você tiver um departamento que 10 pessoas são altamente produtivas e 10 são improdutivas, a média vai ser ótima. Né? Então a média vai ser boa. Se eu avaliar pela média... Mas eu acho que é uma falsa polêmica, não é uma coisa ou outra coisa. É uma coisa e outra coisa conjugadas num sistema de avaliação mais complexo e mais... talvez mais eficaz. Mas se a universidade, dentro da sua estrutura, com os seus departamentos, ela tem o seu plano de desenvolvimento, tem seu plano de meta, e você, passado 1, 2 anos, você faz uma avaliação, se você atingiu a meta, você resolve o problema. E é isso que nós não temos, né? Na verdade, nós não temos... Não temos. A Unesp, agora, recentemente, tem seu plano, mas você tem um plano de meta claro... E que você tem que avançar. É que eu sempre dizia, quando eu era pró-reitor de pós-graduação e pesquisa, que, na verdade, você tem que ir erguendo um sarrafo, né? Que nem uma Olimpíada. Não adianta você ficar baixando o sarrafo, você tem que ser erguendo o sarrafo. Né? Você tem que ir exigindo cada vez mais. Né? Tem aqui... por favor. Voltando, retomando a questão da valorização da graduação, é muito difícil de medir, por isso que eu acho que também ninguém tem um parâmetro concreto sobre a questão da avaliação. E ela varia muito de área para área. Por exemplo, nós da área da saúde, nós trabalhamos com pequenos grupos de alunos. Então, uma disciplina que tem, por exemplo, 30 horas, para o aluno, você tem 30 horas de aula. Essa turma de 80, por exemplo, de 100 alunos, divididas em 10 grupos de 10 alunos. Para os ambulatórios, para as enfermarias. Para o departamento, essa disciplina, ela não tem esse número de horas, ela tem esse número de horas vezes 10. E isso, a administração central tem dificuldade de contabilizar isto. Porque quando você manda um relatório dos docentes... Isso aí, eles contam pela disciplina. Agora a Universidade de São Paulo está mudando um pouco isso aí. Mas durante muitos anos nós nos debatemos sobre isso. Mas o que eu gostaria de fazer como sugestão, nós fizemos agora, inclusive, um documento que nós entregamos para os candidatos a reitores da universidade. Nós vamos ter eleição no próximo mês. Com relação à graduação, as 3 universidades paulistas criaram, recentemente, a progressão horizontal da carreira. Essa progressão horizontal, eu não sei como vocês fizeram aqui, não sei o detalhamento, mas na USP, por exemplo, é igualzinho. É um comitê central, tá certo? Que diz... Então, mas nós fazemos lá, é um comitê central, não tem banca para análise, para avaliação dos postulantes à progressão, é feita por um comitê central que distribui por áreas do conhecimento. Cada área do conhecimento tem um grupo de docentes que voluntariamente se propuseram a fazer a avaliação dos demais. Né? Então, não é um concurso público, onde você faz lá a publicação de diário oficial, pode concorrer pessoas de fora, não tem nada disso. Então, a sugestão que nós fizemos? Que para essa progressão horizontal, de doutor 1 para 2, ou de associado 1 para 2 ou para 3, a comissão central dê como diretrizes dos avaliadores uma pontuação diferenciada para os programas de graduação, para a área de graduação. Quer dizer, se isso vai ser aceito, eu não sei, as dificuldades, se isso pode ser medido por carga horária, e tem uma série de quesitos que foram
Produção de material didático tem que ter uma pontuação específica, número de horas aula, se é um professor reconhecidamente homenageado ou não pelos alunos, enfim, tem lá os critérios que tem um grupo que estudou isso aí, está propondo. Agora, tem um problema que eu gostaria de lembrar, que, mais uma vez, falando aí do viés da área da saúde. O hospital universitário, onde a Faculdade de Medicina ensina a parte de aplicação, né, o hospital universitário ele era o centro formador do médico, por exemplo, no caso. Desde o primeiro até o último dia de aula, todas as aulas dentro do hospital universitário. E o hospital atendendo de unha encravada a transplante. Então, tudo o aluno aprendia lá. Quando se criou o SUS, o que aconteceu? Esses doentes mais simples não estão chegando no hospital universitário. Eles não chegam lá. Por quê? Eles são atendidos na rede e a rede funciona como um filtro. Atenção primária, secundária e para os hospitais universitários se reserva o papel de prestadores de alta complexidade, ou seja, de nível terciário. O que aconteceu com a universidade? O SUS foi implementado e o Ministério da Saúde não conversou com o Ministério da Educação. Ele foi tocando. E quem sustentava os hospitais universitários federais? Ministério da Educação. Ele recebeu uma cota de serviço monstruosa sem o aporte necessário dos recursos para atender o SUS. Porque qual era a clientela dos hospitais universitários? Nós não fazíamos parte do Sistema Único de Saúde, sistema público nenhum. Nós atendíamos o quê? Indigentes, pessoas sem carteira de trabalho, ou então aqueles que o professor pedia registro por interesse acadêmico, para ensinar ou para pesquisar. E, de repente, nós recebemos uma avalanche de pacientes. Então, uma sobrecarga. Agora, para ensinar o beabá da medicina, ou da fisioterapia, ou da enfermagem, acho que isso vale para todos, da odontologia, nós temos que sair do hospital universitário. E é aí que a coisa pegou, porque professor foi contratado para trabalhar no hospital universitário. A hora que você fala para ele, ó, você tem que ir lá para o postinho da periferia, fala, mas eu, doutor, estou acostumado aqui, eu não vou lá, e não vai, entendeu? Então nós fizemos um acordo, ó, quem não quiser ir, não vai, mas não fale mal, nem fale contra para aqueles que querem ir, porque além de não querer ir, fazia uma pressão para ninguém ir. Porque ó, lá você vai se perder, adeus carreira, entendeu? Como se aquilo fosse uma atividade menor. E isso nós estamos fazendo a depuração, que é a geração mais antiga, que os mais novos já têm esse conceito mais enraizado de que eles vão precisar ensinar na periferia. Então, são essas as questões que precisam ser analisadas, porque a graduação realmente hoje ela é o calcanhar de Aquiles das faculdades, das universidades. Agora eu vou chamar o professor Fernando Costa e o professor Mário para o debate. São 4 perguntas e na mesma direção, acho eu. Afinal, vou adaptar aqui. Os senhores são favoráveis ou não à manutenção da estrutura departamental? Ou a universidade não deve gastar energia com essa discussão? A outra, que é complementar, existe um meio de inovar, ou seja, permitir o florescimento de experiências administrativas e organizacionais na Universidade Brasileira? Ou tem que ficar nesse falso dilema, sim ou não, ou dá para inventar, dá para inovar? Os senhores não acreditam que se pode mudar como for a estrutura, mas nada ocorrerá se não mudarem as atitudes? Ou seja, independe da estrutura, o que mais importa são as atitudes. E complementando, sem alterar os objetivos de formação dos alunos, é viável recuperar, entre aspas, os departamentos como célula básica, ou é melhor procurar outros modelos? Ficamos com o departamento ou não? Bom, essa é uma questão boa de ser discutida no conselho universitário de qualquer universidade, porque
é garantia que uma reunião começa às 8 da manhã e nós nunca sabemos se vai acabar no dia seguinte. Mas, como eu disse, eu vou repetir um pouco a minha opinião. Eu não creio que o problema maior seja esse, quer dizer, a existência ou não do departamento. Eu entendo que é possível uma universidade e suas unidades, faculdades ou institutos, ou como sejam classificados, serem organizadas na forma de departamento e serem muito eficientes, do ponto de vista de ensino, do ponto de vista de pesquisa e do ponto de vista da outra atividade de extensão aí que se faz. Entendo que houve uma grande crítica nos departamentos que interferiam muito com o ensino e não deixava a comissão de graduação atuar, como acho que o Felipe colocou, principalmente nas antigas faculdades, mas isso está, do meu ponto de vista, principalmente na Unicamp, não só reduzindo, eu tenho a impressão que terminou. Quer dizer, as comissões do departamento são independentes e estão bem acima do departamento naquilo que significa do ensino do instituto, da faculdade, ou mesmo desses cursos que envolvem várias faculdades ou institutos que existem lá. Então, eu imagino que a gente deva tentar reduzir ou eliminar, mas eu sei de todas as dificuldades que a estrutura universitária apresenta, aquelas organizações que realmente não representam estruturas eficientes do ponto de vista operacional e mesmo econômico, como o Marcos disse. Quer dizer, departamentos com número de docentes extremamente reduzidos, para não colocar número, mas 5, 6, 7, 8, não é possível ser estruturado dessa maneira. Então, eu não acho que a discussão acaba com o departamento, melhora tudo, não é. Eu acho que pode funcionar bem. E também, por outro lado, existem, isso é mais fácil de falar do que de fazer, mas é mais fácil de ser implementado nas novas unidades, estruturas que não têm departamento e podem funcionar muito bem. Vocês podem pegar inovações que estão sendo feitas, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, de organização completamente diferente de tudo que nós conhecemos. Acho que é State University of Arizona, qualquer coisa assim, eles não têm departamento, mas tem setor que estuda solo, água e espaço. E aí eles unem pessoas para fazer aquele projeto, formar gente. Ou o outro é ambiente, sociedade. Bom, eu acho que é possível, e é possível se fazer hoje unidades, como existem, agora eu vou pegar o meu exemplo pessoal da própria Unicamp, unidades que não têm departamento, que tem uma organização interna peculiar, própria, devido à sua organização, e que também funciona muito bem. Tem uma unidade nova no campus de Limeira, chamada Faculdade de Ciências Aplicadas, que está funcionando, tem poucos anos de vida, acho que 4 anos, e que, do meu ponto de vista, tem se sobressaído na sua estrutura. Agora, por quê? Eu acho porque eles fizeram um sistema de recrutar docentes muito eficiente. Quer dizer, eles tinham grande procura, enorme, 30 docentes para uma vaga, ou 2 ou 3, conseguiram escolher bons docentes, e na maioria dos cursos eles conseguiram atrair bons alunos. Com bons professores e bons alunos, eu acho que o sistema organizacional não precisa ser nenhum, funciona, vai funcionar bem. Só estou exagerando um pouco do ponto de vista. Em relação à inovação, você fez... Na Universidade Brasileira, meu ponto de vista, é muito difícil fazer alguma coisa, mas é possível, e isso a gente não deve abandonar inovações que funcionam no exterior. Uma das coisas que nós sempre temos aqui é muito difícil atrair bons professores fora das normas canônicas, aquele concurso, etc. Principalmente se você quiser atrair pessoas do exterior, por exemplo. Mas é possível. Nós, na Unicamp, fizemos anúncio em grandes revistas, Science, Nature, e várias revistas de cada área. Recebemos currículos de brasileiros e estrangeiros do exterior,
E, por intermédio da nossa estrutura interna, quer dizer, foi possível trazer esses professores, professores já experientes, com uma bolsa da universidade, com uma bolsa equivalente, por exemplo, ao professor titular. Esses professores ficavam 2 anos atuando aqui, e depois era possível, no departamento ou em faculdade onde ele atuava, abrir um concurso e eles poderiam prestar. Acho que nós trouxemos qualquer coisa como 20 professores, eu sei que quase 10 estão prestando concurso para ficar aqui. Quer dizer, é uma maneira de você atuar fora dos parâmetros normais. E outra maneira também, agora, eu sei que todo mundo que está sentado é chefe de departamento, e todo mundo disse aqui, chefe de departamento hoje é um problema, principalmente porque não tem quase recurso nenhum. Na Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp... Posso agregar também que tem uma pergunta falando o seguinte, quem topa ser chefe de departamento tem um prejuízo na carreira também. Né? Ou seja, o chefe de departamento não é só o vilão da história, não sei o quê, que ele também assume coisas em detrimento de outras, né? Eu acho que qualquer atividade administrativa hoje é isso. Quer dizer, mas uma regra é... Quem quiser fazer atividade administrativa pode fazer, mas nunca abandone a sua atividade de pesquisa por mais sacrifício que isso... Senão, aí dá um problema no futuro. Mas, só para dar um exemplo também, eu sei que pode ser um exemplo peculiar daquela instituição... Na Unicamp, quer dizer, a unidade, ela recebe um percentual dos convênios, acho que o Marcari fez menção, ou o Felipe, dos convênios que a faculdade faz, que os docentes fazem. Um percentual dos recursos vem para a instituição. E eu fui diretor da Faculdade de Ciências Médicas, nós fizemos um sistema em que um percentual muito grande desse recurso era distribuído para o chefe do departamento. Alocar da maneira que ele e o seu conselho de departamento quisesse ou achasse conveniente, com certas regras, é óbvio. Mas eu acho que isso dá um pouco mais de valorização àquela... É possível construir um laboratório, fazer uma reforma, dar sala para os docentes, etc., com recurso que é o que nós não temos na mão, quem é chefe de departamento. Obrigado. Professor Mário, contra ou a favor do departamento, o que fazer? Bom, vou no tema um meio de inovar e o organizacional aí como base da minha apresentação agora. Eu, de novo, reitero, a Unesp tem uma oportunidade de dar uma chance, de dar um olhar de uma... vamos dizer assim, não sei se é de uma inovação, mas de uma consequência, e os campos experimentais, antigamente diferenciados, estão aí para mostrar alguns resultados. Eu acho que essa riqueza ela não deve ser desperdiçada, frente que hoje já existem 2 cursos, 100 departamentos, mostrando alguns resultados. Então, eu acho que esse olhar ele não pode ser deixado de lado, uma vez que, como eu vivi parte dessa história, eu acho que é uma estratégia inovadora. Porém, claro que a atitude, claro que a estratégia de mudar estruturas, ela é arrojada, eu vou chamar assim. Eu acho que é uma atitude arrojada. Mas também a universidade tem que ser arrojada. De novo, existem campos que vêm mostrando, antes era um problema. Hoje, eles começam a ser olhados como pelo menos como, acho que preservar do jeito que eles estão mostrando talvez um caminho. Não com certeza o caminho. Mas, de qualquer forma, a atitude docente, a atitude institucional, o olhar para o todo, ela faz a diferença, né? Tanto numa instituição, numa organização como outra. Eu vou só deixar uma impressão, né? Deve-se gastar energia com isso? Claro que deve-se. Eu acho que claro que deve, porque, de novo, a gente, ao contrário da inovação, nós temos a acomodação. E a acomodação, ela já vem mostrando, nas diversas falas aí, que talvez não seja
essa estratégia tão inteligente. Então, nós temos que gastar energia, sim. Dá trabalho, dá. Existem pessoas entrando já com uma concepção melhor. Eu percebi lá no campus experimental que os professores já vinham com um movimento de, olha, isso aqui é bom, né? Não ter departamento é bom, vir de um lugar que tinha departamento, aqui é melhor, ou mesmo assim, docentes novos entrando em departamento, como eu faço parte também dessa realidade, dizendo, olha, a atitude do exemplar de alguns colegas aí tá dentro de um modelo que me atrai, que eu consigo compor. Então, não é para ficar em cima do muro, não, mas eu acho que quem não tem departamento hoje dentro da Unesp, desculpem eu não falar das outras instituições, eu acho que deveria de ser investido e acreditar que algum resultado tem que ser mostrado, mesmo que isso corra algum risco, mas eu acho que essa é a minha opinião. E nos departamentos, eu vou optar por essa recuperação, se é viável recuperar. Eu acho, claro, que é viável recuperar, desde que essa proposta, já dessa escola de gestão e liderança e gestão, ela é um caminho para isso. Nós precisamos nos formar, porque, como eu falei aqui no meu testemunho, eu não tinha preparo nenhum para ser chefe, e quando eu tinha, eu não pude ser. Então, acho que essa escola de gestão e liderança, ela é importante para fazer um capítulo dessa inovação e renovação. Obrigado, professor. A fala da professora Maria José Giannini vai ficar para depois do nosso almoço. A gente tem uma pergunta da professora para o professor Hélio e o professor Fernando da USP, e eu vou vou perguntar para eles, mas já vou indicar uma outra pergunta final, que aí é para todo mundo, né? E a pergunta para o professor Hélio e o professor Fernando é: como é estruturada a pesquisa em novas instituições ou unidades e avaliação que permeia esse novo olhar? Eu já vou falar a outra pergunta, porque acho que ela é bastante interessante para a gente finalizar. Peço desculpas, muitas perguntas aqui. A gente pode tirar xerox de todas e enviar todas para os nossos debatedores? Seria interessante. Então, a colocação é a seguinte: a atuação acadêmica operacional do departamento requer planejamento gerencial de ações acadêmicos administrativas de médio e largo prazos, para facilitar a atingir as metas e objetivos. Como incentivar a elaboração de planos estratégicos de forma participativa dos departamentos para agilizar e alcançar indicadores de ensino, de graduação e pós-graduação, pesquisa e extensão universitária para atingir uma universidade de classe mundial, ou seja, como incentivar a elaboração de planos estratégicos nos departamentos. Então, professor Hélio, professor Fernando, e depois, quem se habilitar. Bom, sobre a estruturação da pesquisa, eu vou tomar a liberdade de juntar essa pergunta com a questão da hipervalorização da pesquisa que foi colocada anteriormente, porque assim eu já posso dar uma abrangência maior para a resposta. Eu acho que quando se fala em hipervalorização da pesquisa, obviamente no prefixo hiper está embutida uma crítica, né? Mas é preciso qualificar um pouco essa crítica no seguinte sentido: hipervalorização de qual pesquisa? E hipervalorização da pesquisa em relação a quê? Na verdade, em relação ao ensino que se diz. É preciso... Bom, quando a gente fala em hipervalorização da pesquisa em relação ao ensino, está se pressupondo que pesquisa e ensino são duas coisas separadas, mas não é isso que se preconiza na universidade moderna. Preconiza-se que o ensino e a pesquisa sejam associados, sejam indissociáveis. Então,
aí surge a pergunta, é compatível essa indissociabilidade com uma instituição de ensino superior que não faça pesquisa, como foi preconizado aqui? Então, eu gostaria de só dar sugerir uma resposta que eu acho que concilia um pouco esses conceitos aparentemente conflitantes. Em geral, quando se fala que está se valorizando muito a pesquisa, e essa crítica está encontrando cada vez mais ressonância, não só no Brasil, no resto do mundo também, está se falando na supervalorização de um determinado tipo de pesquisa que a gente poderia chamar uma pesquisa produtora de literatura científica, que pode até ser muito boa, mas pode também não ser muito boa. Porque a literatura científica está explodindo hoje no mundo. Tem publicação de tudo que é tipo. E, inclusive, agora, não é mais o leitor que paga para ler, é o autor que paga para escrever, para publicar, né? Os chamados Open Access journals, que estão aumentando em número e poderão até dominar o cenário da editorial científico. Então, há uma série de coisas que estão acontecendo aí que nos colocam, pelo menos, de orelha em pé, né? Para saber o que está acontecendo. Então, agora, citou-se com muita razão o sistema da Califórnia como um do melhor sistema universitário do mundo. Eu acredito que seja mesmo. Eu estudei na Califórnia, eu acho que é mesmo. Ele tem essa diversificação e ele tem essas unidades, né, os community colleges, por exemplo, que, em princípio, não fazem pesquisa. Mas não é verdade. Eles não fazem essa pesquisa que contribui com a literatura científica. Não quer dizer que o professor lá, para que ele seja de qualidade, aquele professor precisa se manter atualizado. Portanto, ele tem que fazer alguma pesquisa. E, além disso, essa unidade, ela pode praticar essa indissociabilidade, que significa você levar para a sala de aula aquela atitude de pesquisador, a atitude de indagação. Não só levar respostas, levar também perguntas. E colocar perguntas na cabeça dos alunos. Isso é que é a indissociabilidade entre ensino e pesquisa. Poderá também, o que pode gerar mais literatura científica, pode. Mas isso já é um outro patamar, que não é necessário para se falar em indissociabilidade entre ensino e pesquisa. Então, eu acho que eu acredito nessa indissociabilidade, acho que ela tem que permear todo o sistema, mas isso não necessariamente deve levar a esse tipo de indicador, que é a produção do artigo científico naquela revista, na Nature e uma outra revista de melhor qualidade. Então, é preciso distinguir entre esses vários níveis da pesquisa e aí sim fazer essa diversificação, porém sem estanqueidade. O problema no Brasil é que é tudo estanque. O problema não é você ter universidade, IFATECs e institutos federais de ensino, é que tudo isso é estanque. Você forma um tecnólogo hoje no Brasil, se ele quiser virar engenheiro, ele tem que fazer o vestibular de novo, começar tudo de novo. E isso não é o que acontece na Califórnia. Há a intercomunicação entre esses sistemas. Eu acho que nós precisamos ter essa intercomunicação aqui, porque se não tiver essa intercomunicação, todo mundo vai querer ser universidade. Ninguém vai se conformar em ser um instituto, né, de não ter pós-graduação, mestrado, doutorado. Todo mundo vai querer se pautar pelos critérios da CAPES. Então, nós não vamos ter essa diversificação que é necessária. Inclusive para que o ensino superior seja levado para todo mundo, ou quase todo mundo, né? Então, esse ponto que eu queria colocar. Agora,
a respeito da estrutura de pesquisa. Então, como que está acontecendo na UFABC? Olha, não está acontecendo muito diferente do que acontece nas outras universidades, pelo simples fato de que a pesquisa no Brasil, pesquisa universitária, é sustentada de fora, como já foi dito, né? São as agências de fomento. Então, a nossa relação, a nossa pesquisa na UFABC não é diferente nesse sentido. Ela é sustentada pelas agências de fomento. Talvez a principal diferença que eu colocaria, e ela está se desenvolvendo bem, né? Estamos gerando esses indicadores, etc., estamos aparecendo nos rankings, e etc., porque por 2 motivos. Primeiro, nossos concursos são muito exigentes. Nós estamos contratando pessoas de alta qualificação. Segundo, nós conseguimos fazer isso porque a gente está na região metropolitana de São Paulo, estamos perto da USP e da Unicamp, que são as grandes fontes de doutores de alta qualificação no Brasil, né? É a Unesp também. E agora, talvez o principal diferencial é que nós tivemos que estabelecer talvez uma política inovadora sobre algumas políticas inovadoras. Uma é a questão do uso do espaço físico pelos laboratórios, né? Nós tivemos que, porque nós temos menos espaço físico, bastante menos do que, por exemplo, essas universidades que têm muito espaço, USP, Unicamp, etc. Nós tivemos que estabelecer uma alocação do espaço físico a projetos e não a pesquisadores, de maneira a garantir que eu possa ter esses projetos sendo apoiados, né? Mas acho que talvez o nosso principal diferencial realmente é que os nossos professores, eles são realmente estimulados a levar essa atitude de indagação, de pesquisa, para a graduação e para a pós-graduação, evidentemente, para a sala de aula e, portanto, a nossa graduação ela é um pouco permeada por esse espírito de pesquisa. Nós temos muita iniciação científica, procuramos envolver o maior número de alunos possível na iniciação científica e permitimos que os nossos bacharéis em ciência e tecnologia e agora também os bacharéis em ciências e humanidades sejam alunos de pós-graduação, que é uma coisa bastante interessante. Quer dizer, o bacharel em ciência e tecnologia, o bacharel em ciências e humanidades, ele não apenas pode ir para o mercado, né, ou para um curso de pós-bacharelado, um curso de formação específica, mas ele também pode dizer, não, eu quero a carreira acadêmica, então eu vou fazer pós-graduação. E lá nos nossos cursos de pós-graduação, nós admitimos esses bacharéis. Vocês também podem admitir nos seus cursos de pós-graduação, se vocês quiserem, porque são profissionais de nível superior. Obrigado. Tinha mais uma pergunta? Não? Não, acho que a minha era essa, né? Em relação à estrutura de pesquisa na EASH-USP, né, eu dividi aqui 3 momentos. Da implantação da universidade em 2005 até o início do primeiro programa de mestrado em 2009, o que aconteceu nesses 4 anos, né? Tínhamos tão somente a graduação, alguns professores já titulares e livre-docentes, a maioria dos professores, né, recém-doutores, e não tínhamos uma forma de organização de uma comissão de pesquisa. Tínhamos tão somente a comissão de graduação e a comissão de cultura e extensão. Como não havia pós-graduação, não havia comissão de pós-graduação, tampouco uma comissão de pesquisa. Então, o que foi feito? Uma das bases da unidade era a interdisciplinariedade. Começaram a ser realizados seminários semestrais entre os docentes da escola, para esses docentes apresentarem seus projetos de pesquisa, individuais ou coletivos, para que as pessoas pudessem conhecer uns aos outros e, a partir daí, se criar grupos de pesquisa. Alguns grupos de pesquisa vingaram, e os primeiros grupos de pesquisa que vingaram, muitos dos quais interdisciplinares, foram os que deram origem aos primeiros programas de mestrado na área interdisciplinar da CAPES, né? O segundo momento, de 2009 a 2011, é o surgimento de vários desses programas de mestrado interdisciplinares, e aí surge, então, uma comissão de pós-graduação,
que tinha consigo a área de pesquisa e, posteriormente, a separação da comissão de pós-graduação e pesquisa, né? O que acabou ocorrendo nesse período era um pouco daquela questão individual, da preocupação das pessoas com a carreira, até pelos aspectos de avaliação institucional e do produtivismo, de estarem ou não estarem num programa de pós-graduação dentro da unidade, e muitos dos quais se preocuparam em estar, mas se deslocaram para programas de pós-graduação em outras unidades da USP. Hoje, dos 276 professores da unidade, 150 estão credenciados em programas de pós-graduação, dos quais, pelo último número que eu tenho aqui, 104 em programas da escola, são 6 mestrados e 1 doutorado, e 46 em programas externos. Esses que foram se credenciar em programas externos, muitos dos quais, desde o início, né, preferindo muitas vezes estar, já vinha de um grupo de pesquisa anterior, às vezes no seu doutorado, em uma outra unidade de origem da USP, né, mas às vezes preferindo um programa nota 5, 6 ou 7 na CAPES do que um programa inicial nota 3 ou 4. Isso foi até uma preocupação da escola, né, de como reatrair esses docentes para participar de programas internos. Então, como o professor já adiantou, como a gente sabe que a questão do financiamento vem de fora, né, a grande questão é que, na ausência da estrutura departamental, as pessoas não se identificavam um projeto de pesquisa pelo departamento. As pessoas começaram a se identificar, né, muito a partir de relações individuais, na medida em que foram conhecendo os projetos de pesquisa de uns aos outros, e isso, né, foi facultado a partir dos seminários de pesquisa, né. O período mais recente, né, 2012, 2013, tem aí a consolidação dos programas de mestrado. O que a gente pode dizer hoje da pesquisa é que há muitas reclamações, ainda no âmbito da unidade, por ser uma unidade nova, sobretudo a questão de espaço físico para aqueles que necessitam, né, os laboratórios na área de exatas e biológicas, porque imagina, são muitos professores, muitas vezes os espaços físicos não foram bem dimensionados, ou, inicialmente, uma má distribuição de espaços físicos fez com que algumas pessoas, né, tomassem alguns espaços físicos, e uma vez, né, dado, é muito difícil você retornar e realizar uma redistribuição. Aliás, esse é um dos pontos da crise de governança da escola, né? A escola, por ser vista como uma unidade sem departamento, quando a universidade olha, ela olha tão somente como se fosse um departamento. Então, assim, tem 276 professores, está bom, mas não sabe como que esses professores, por exemplo, estão divididos entre cada um dos 10 cursos de graduação. Tem cursos de graduação com 45, tem cursos de graduação com 19. Né? Isso tem muito a ver também com o processo político na implementação, mau dimensionamento de alguns cursos, né, a forma em que, na medida em que as pessoas vão chegando, né, vão realocando vagas, né, algo que a gente precisa ver. Isso também foi acontecendo na pesquisa com relação aos espaços. Agora, uma coisa que a USP propicia, e ocorreu muito fortemente nos últimos 4, 6 anos, foi o aumento das bolsas, não só de iniciação científica, mas bolsas de apoio à pesquisa, né, que não são necessariamente de iniciação científica, mas são de tutoria científica, de monitoria, ensinar com pesquisa, ensinar com cultura e extensão, que vão relacionar as atividades de ensino com pesquisa, né? E muitas dessas bolsas hoje sobram na nossa unidade, né, sobram. Às vezes até falta projetos de docente a serem encaminhados para poder validar esses recursos, do ponto de vista de alocação de alunos de graduação. Então, é mais ou menos assim que está estruturada a pesquisa, né, na nossa unidade. Estão nos cobrando tempo, então eu gostaria que o Fernando também encerrasse suas palavras finais e rapidamente pedir para todos uma palavrinha sobre se vamos ter departamento, onde temos departamento, como incentivar seu planejamento, induzir o planejamento para que ele seja bem feito. Então, Fernando, em 2 minutos. E, além de responder a pergunta, eu peço para o debatedor também, para as pessoas já irem dando seu adeus, para a gente poder conviver comendo. Muito bem. Bom, eu quero, então, agradecer mais uma vez um convite, uma honra e um prazer estar aqui na mesa com reitores, ex-reitores, fazendo esse debate sobre estrutura administrativa na universidade. Em relação ao aspecto de departamento ou não departamento, eu opto aqui pelo
pela teoria contingencial. Acho que não temos um money in the best way, né? Eu acho que nós temos modelos que devem ser adaptados e ajustados a cada unidade na universidade. A universidade é uma federação, né? Nós somos uma justa posição de unidades distintas, e cada uma dessas unidades eu acho que deve ter a flexibilidade para pensar ou repensar o modelo atual e modelos alternativos. Acho que não é uma questão de ter um único modelo, né? Vamos lembrar que o modelo departamental vem com a reforma universitária de 68, mas a LDB, em 96, permite nós repensarmos esse modelo, né, a partir de diversos aspectos. E pouco nós repensamos esse modelo desde a LDB, em 96. Basta nós olharmos as praxis, né, na gestão universitária brasileira. Mas nós temos que olhar as inovações. Como o professor Mário bem colocou, temos inovações em diversas universidades públicas, sejam elas estaduais e federais, e temos que observar, né, quais são os seus avanços, né, e quais são os seus limitantes, e creio aqui que a exposição na mesa contribui para essa reflexão, para se pensar modelos alternativos que a universidade tenha flexibilidade para poder adotar. Obrigado. Bom, eu só vou fazer um comentário que planejar, para mim, não pode banalizar essa palavra como é banalizada a sustentabilidade. Então, são duas coisas bem sérias, né? Acho que a universidade está trabalhando no planejamento, e vou aqui citar o trabalho que o Rogério e a equipe gestora do PDI, né, do Plano de Desenvolvimento Institucional, vem fazendo, quer dizer, trabalhando no semear, vamos dizer assim, a necessidade do planejar. Só que, para planejar, nós precisamos conversar. Nós precisamos nos aproximar, olho no olho, o planejamento de cada passo, quer dentro do departamento, quer fora dele, para outro fim, ele precisa ser muito sincero, porque planejar é uma coisa muito séria, minuciosa. Hoje, eu trabalhando na assessoria de planejamento, eu vejo como esse tema é importante. Então, nós precisamos quebrar, sim, algumas distâncias para poder levar esse planejamento muito a sério. E talvez o ensinamento aí de trabalhar um pouco num plano de desenvolvimento institucional, com metas, com programas, com indicadores, qualquer que seja eles, desde que sérios e mensuráveis, é o caminho. Então, também agradeço por me deixarem aí participar dessa rodada, e muito obrigado. Bom, se eu sou contra ou a favor da estrutura departamental, é uma pergunta complicada, é preciso também qualificar um pouco, mas, de um modo geral, eu diria o seguinte: para instituições novas, campos novos, unidades novas, eu não recomendo a estrutura departamental. Porque o departamento ele está se tornando, que a gente percebe ao longo do tempo, nessas últimas décadas, o departamento está se tornando disfuncional, em função da nova maneira de se organizar a produção do conhecimento, voltada para as problemáticas, para grandes problemáticas da sociedade moderna. Por outro lado, eu reconheço que uma instituição já estruturada em departamentos, você abolir o departamento e criar alguma coisa diferente, quer dizer, envolve... A universidade é um organismo vivo, é como se fosse uma cirurgia radical. Não se faz isso, né? Em princípio, não é simples fazer isso. Mas então eu deixo para os médicos aqui presentes julgar se essa cirurgia é viável, vai matar o paciente ou não, né? Mas mesmo mantendo a estrutura departamental, é preciso tomar consciência dessas questões, dessa disfuncionalidade, e talvez, mesmo que seja numa forma mais gradual, pensar em estruturas que estejam mais alinhadas com as formas novas de produção de conhecimento. É isso que eu colocaria. Obrigado. Professor Fernando Costa.
Bom, eu só vou encerrar agradecendo novamente a oportunidade por participar desse debate e contribuir com algumas ideias. E, em relação à questão geral, e aqui correndo o risco de ser extremamente repetitivo, quer dizer, eu tenho a impressão que esse tipo de olhar para o futuro e tentar planejar e observar metas é muito importante. Eu acho que isso faz parte uma parte importante das ações da administração superior. E no que chega no departamento, o que o chefe do departamento e o seu conselho podem fazer, deve ser analisados, e eu creio que uma coisa importante é como fazer para nós termos dentro do departamento os melhores professores, em quais áreas que são mais importantes ou serão prioritárias, e o que fazer para termos os melhores alunos de graduação e de pós-graduação. Porque muitas vezes essa parece que é uma preocupação que é deixada para o vestibular, ou para alguma... Não, é nossa mesmo. Quer dizer, e sem isso, sem os melhores professores, sem os melhores alunos, nós nunca vamos chegar a ser o que todo mundo fala aí de universidade de classe mundial, ou alguma coisa que seja importante. E, finalmente, eu só vou dar minha opinião. Eu vou dar minha opinião agora como alguém que não tem nenhum, não vou ser mais candidato a nada dentro da universidade, então eu não preciso falar que nós temos que fazer two tracks aqui. Um para professor que só pesquisa e um para professor que só faz ensino. Então, não sei se nós temos. Muitas universidades do mundo tentaram fazer, algumas estão fazendo. Isso precisa ser feito sempre com muito cuidado. Eu acho que no departamento é possível se ter uma preocupação e se ter ações para que se previnam excessos dos dois lados. Eu acho que o Felipe falou uma coisa importante aqui. Eu acho que participar do ensino de graduação com aluno de graduação, é função de todos os professores, independentemente da hierarquia. E aí, depende, eu não sei se existe hoje departamento que o professor titular não dá aula mais para a graduação, mas eu acho que isso não é mais possível ter, por exemplo, quer dizer, deve participar, é fundamental, é assim no mundo todo, tá certo? Também da pós-graduação, mas... Agora, nós precisamos ter muito cuidado em criticar os excessos da hiperavaliação da produtividade científica, etc., porque os dados concretos que existem naqueles que estudam isso a fundo mostram que, muito raramente, aquele professor que é um bom pesquisador não é, ao mesmo tempo, um bom professor. O que existe é que a maior parte dos professores que produzem boa ciência são também bons professores. Existem 3 ou 4 trabalhos que eu já vi na literatura que mostram isso. Quer dizer, a discrepância é pequena, isso deve ser corrigido. Eu acho que nós tivemos uma fase, eu reconheço, em que o número de publicações era tudo, mas eu acho que isso voltou a um caminho mais sensato. Eu acho que nós temos de pensar, e aqui eu entendo que o departamento como um todo deve ser pensado. Dentro do departamento nós teremos professores que destacam e se dedicam mais à pesquisa e outros que se destacam e se dedicam mais ao ensino, à graduação e à pós-graduação. Mas aqui eu acho que merece uma coisa. Não é só simplesmente dar um número tal de aula, precisa fazer alguma coisa diferente, inovar no ensino de graduação, produzir softwares ou outro tipo de produto de graduação, inovar na maneira de ensinar e mesmo publicar na área de ensino. Quer dizer, precisa ser, não é só dar aula, precisa ser qualificado, e esse professor, claro, deve ser reconhecido. Mas como um conjunto, numa universidade como a nossa, Unicamp, USP, Unesp, as federais, quer dizer, não é possível ter um departamento que não ensine bem, mas também que não faça ciência de boa qualidade como um todo. Muito obrigado pela oportunidade.
Bom, eu vou encerrar. Eu não quero me contrapor a nenhum dos que me antecederam, porque acho que todos perceberam que o caminho é muito difícil. Fazer o desmanche dos departamentos consolidados nas universidades é uma tarefa que ela demoraria algumas gestões para serem feitas. E, para isso, haveria necessidade de haver continuidade nas gestões de departamento, nas gestões de unidades e da própria universidade, o que nos dias de hoje é praticamente impossível. O que precisa é que as pessoas conversem mais. E o que eu tenho percebido é que nós estamos dedicando pouco tempo dentro dos departamentos para as discussões desse tipo de qual vai ser a postura. Ninguém tem tempo mais. O problema é esse, ninguém tem tempo. Eu digo o seguinte, com essa história da informática, nós assumimos, ela não veio facilitar a nossa vida, ela complicou a nossa vida. Porque hoje, secretária não faz mais ofício. Isso é tarefa de quem está interessado no ofício. Então, você redige, você manda por e-mail, não é? E tudo se faz por e-mail. E até os próprios pós-graduandos, quando fazem o boneco da tese, mandam para você por e-mail. Aí ele sai falando para todo mundo, não, eu já entreguei, está lá na mão dele, entendeu? Ele demorou 1 ano para te entregar o boneco e na semana seguinte ele já começa a cobrar, né? E aí, professor, já deu uma lidinha, mas ele deixou para você fazer quase que tudo, né? E você gasta mais tempo para rever. E eu tenho uma situação que é meio tragicômica, porque o nosso grupo lá na área de reprodução, a Marilza conhece, nós somos em 6 docentes desse grupo. Todos trabalhamos no mesmo local, laboratório, 3 docentes por sala. E eles não conversam, eles trocam e-mails. E como eu faço parte do grupo, passa por mim aquilo lá, né? Então, vai marcar uma reunião, vão e voltam, não sei quantos e-mails, até que uma hora eu entro no circuito. Aí, como mais velho, eu me sinto no direito de falar o que eu quero, né? Parem com esses e-mails e vamos sentar 2 minutos, todo mundo, nesta sala aqui, porque está um de frente para o outro. E vamos combinar qual dia e horário que nós vamos fazer essa reunião. Então, não se consegue nem conversar mais. Reuniões clínicas do meu departamento desapareceram. Por isso que eu estou dizendo, eu estou preocupado, as pessoas não se encontram, não se reúnem. E esse é um tema que, certamente, como foi dito aqui, ele não terá uma solução a curto prazo. Embora eu tenha colocado aqui um monte de defeitos na estrutura atual, eu não tenho uma solução para isso e acho muito arriscado qualquer intervenção no sentido de acabar com os departamentos de uma hora para outra. Eu acho que a gente pode conviver com situações híbridas dentro de uma mesma unidade até, inclusive, grupos de pesquisa se alinhando. Os NAPs, por exemplo, na USP temos os núcleos de apoio à pesquisa, que já agregam docentes de várias unidades, estão se dando super bem. Criamos lá na Faculdade de Medicina uma casa lá do campus, foi reservada para apoio a esses grupos, e eles interagem muito bem, eles têm temas afins, criam os grupos, a universidade apoia, só que, no momento, todos os docentes têm que ter vínculo a um departamento. Mas eu acredito que, futuramente, isso poderá ser uma questão alternativa. Os núcleos de apoio à pesquisa, núcleo de apoio à cultura e extensão, enfim, são situações que provavelmente serão embriões dessa nova estrutura por eixo do conhecimento, que poderão agregar. Como as pessoas se juntam por afinidade de temas ou afinidades até pessoal, elas poderão ser mais cooperativas entre si por uma causa que é comum, né? Alguém vai ter que comandar, eu entendo. E o chefe tem que coordenar o programa, porque não pode todo mundo mandar. Nós chegamos a ter isso de estruturas, foi dito aqui. Não, o departamento não tem chefe, ele tem um coordenador. Vai ser uma baita boba. O centro acadêmico, ele não tem o presidente, ele tem uma comissão diretiva. Mas quem que manda? Se eu quiser, quem que assina? Não, ele não soube responder, entendeu? Então, quer dizer, não vai para frente, esse troço não vai virar mesmo, né?
Sem comando não tem jeito. E preciso... Vou lembrar aqui o Theodore Roosevelt, que dizia o seguinte: o diálogo é a melhor forma de negociar, de chegar ao acordo. Mas sempre é bom dialogar com um porretinho na mão. Então, esse é o... Eu vou passar a palavra para o Marcos. Bom, obviamente que não existem equações mágicas para resolver problema, mas algumas iniciativas, na minha visão, elas podem ser adotadas e enfrentadas e propostas. É claro que dentro de uma estrutura departamental hoje, se você não estabelecer plano de metas e ter ambição, eu acho que deixar como o status quo, aí tudo bem, você vai continuar do mesmo jeito. Agora, se quiser ter uma ação transformadora, eu sempre tenho em mente que talvez na minha cabeça passa assim, tanto no ensino quanto na pesquisa, principalmente nesses tipos de atividades que são referências institucionais, você tem que buscar ser o melhor e a referência. Quer dizer, como se planeja isso, né? Existem várias formas de você planejar, estabelecendo metas gradativas, que você, obviamente, num prazo que seja aí de 5 anos, 10 anos, você atinge essa ambição. Eu acho que eu vou muito por esse lado de que você tem que ser ambicioso, né, para que lá dentro do seu departamento, nas várias áreas que eles atuem, isso seja uma referência. Ou você vai afunilando isso para 1 ou 2 áreas, né, que sejam referências dentro do cenário nacional e internacional. É fácil fazer isso? Não, falar é fácil, não é difícil é fazer. Tem um lado nessa história que talvez a gente não discutiu muito aqui, mas que para que isso aconteça, normalmente tem que ter liderança. Não é? Se você tiver um departamento que não tem liderança nenhuma, você vai ter muita dificuldade para achar caminho. Se você tiver os departamentos e que você tem liderança, e aí eu já até falei isso na Unesp em outras oportunidades, é o reconhecimento da liderança de colegas, isso não é fácil de fazer, não é? Mas tem colegas que têm essa capacidade, né, de traçar as diretrizes, traçar caminho, ele tem representatividade, enfim, ele pode criar, obviamente, se ele não for um carne de pescoço, né, do ponto de vista de relacionamento pessoal, que às vezes o cara é excepcional, mas destruidor, né, de relações interpessoais, né? Então, se isso for factível, é mais fácil o caminho. Dentro da Unesp, eu acho que a nossa vice-reitora está aqui, talvez uma proposta provocativa, né, já que eu estou fora, né? É possível pensar, por exemplo, em transformar alguma unidade universitária nossa, discutir, obviamente, dentro dessa unidade, em uma unidade sem departamento, não departamental. Talvez o caminho seria, como existe a experiência nos campos experimentais, nas unidades consolidadas, a ideia poderia começar, se é assim, quiser fazer um trabalho, seria trabalhar nas unidades universitárias que têm 1 ou 2 cursos só. Porque nós temos ainda na Unesp várias unidades universitárias nossas que têm 1 curso só de graduação. Não é? Tem vários de pós, mas em termos de graduação é 1 curso só, ou 2. Não é? Então, acho que isso seria assim, meio provocativo, né? De um ponto de vista de um exercício institucional, né? Começar a discutir nessa unidade se eles gostariam de enfrentar, não é, um processo de transformação para sair da estrutura departamental e tentar um novo modelo. Não é? Queria aqui finalizar, agradecer a Marisa novamente, né, pela oportunidade de estar novamente com todos os meus amigos aqui da Unesp, né, e é uma satisfação sempre muito grande estar com todos vocês.
A mim cabe agradecer mais uma vez, em nome da equipe da Escola Unesp de Liderança e Gestão, e a gente vai ter a Lilian dando alguns avisos das mudanças dos horários, e eu aviso também que a caneta perdida ainda está comigo, e até daqui a pouco eu vou fazer uso campeão. Muito obrigado a todos, foi um prazer, né, coordenar essa mesa. Prazerzaço, muito obrigado. Nós agradecemos a contribuição de cada docente aqui das universidades representadas, com seus relatos e experiências. O professor Maurício vai entregar a cada um de vocês uma lembrança. E eu gostaria de dar um aviso que a nossa programação no período da tarde, ela sofreu uma alteração quanto ao horário. Então, pela programação, às 13h30 nós retornaríamos aqui, mas vai ser alterado para as 14 horas. E a palestra será a pesquisa na Unesp, Ambiência de Pesquisa e Inovação, pela nossa pró-reitora de pesquisa, a professora Maria José. E aí, consequentemente, os outros horários vão sofrer um pouquinho de atraso por volta de 1 hora. Então, pela finalização às 17 horas, provavelmente entre 18 horas e 30 minutos. E nós pedimos a compreensão de cada um de vocês. Então, nós retornamos aqui às 14 horas. Bom almoço a todos.